coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando
coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez. Tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo. Bom dia, meus amados. Que bom poder estar aqui nessa manhã. A Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro, uma pequena cidade do interior do Estado do Rio. Nós estamos aqui para servir o Senhor, para adorar, magnificar, exaltar o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos amados irmãos aqui presentes. Nós estamos em um período de pandemia, estamos restritos entre alguns irmãos. Nós temos um distanciamento, usamos também o álcool para evitar qualquer tipo de contaminação. Deus abençoe os nossos irmãos. Quero agradecer a você que está nos acompanhando pelo Instagram, a você que nos acompanha também no Facebook da Igreja do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe você, seja feliz, continue conosco nesse momento tão importante. Hoje nós vamos trabalhar sobre a lição, falando sobre Daniel, quando a adversidade é difamação. Quantos de nós já fomos defamados injustamente? Daniel era um homem justo, era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor, e ele foi perseguido. Então, Deus abençoe a cada um de nós. Vamos cantar um dos nossos hinos, hino 411, do nosso cantor cristão, dia festivo, apesar dos momentos que estamos passando, mas os dias são festivos. Deus abençoe a você. Nós estamos a gozar neste ensejo, bom desejo. Temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia
ó Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez, ó Rei dos Reis. Que alegria nesse dia vem dos crentes em Jesus, e unidos os remidos fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez, ó Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez, ó Rei dos Reis. Deus abençoe os irmãos, cantando com muita alegria para o Senhor. Eu quero convidar a você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. Você que está aí em sua casa, também abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra, deixa aí do seu lado. Também pega uma caneta, um lápis ou um marcador, para que você possa marcar alguns versículos do capítulo 6 do profeta Daniel. Pode abrir aí o livro de Daniel. Depois nós vamos para a nossa revista, que é a lição de número 12. Mas antes eu quero pontuar com você alguns versículos do capítulo 6 de Daniel. Você vai observar um homem muito temente a Deus, que colocou a sua vida diante do Senhor. Daniel capítulo 6, verso 1. Depois nós vamos seguir alguns versos salteados. Primeiro nós vamos observar aqui o versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse danos. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha bem o versículo 3, nós vamos observar. Daniel, ele era mais sábio do que os outros presidentes. Eram 3, e Daniel era o mais sábio dentre eles. Daniel nunca esnobou a sua sabedoria. Ele nunca disse, eu sou mais sábio do que vocês. Não, Daniel não. Daniel cumpriu a sua missão com toda a humildade. Ele nunca demonstrou que ele tinha mais sabedoria do que os outros. Assim também devemos viver assim na nossa sociedade.
alguém que tem um espírito excelente, de muito mais sabedoria, porque estuda, porque busca, porque garimpa mais a Bíblia, mas ninguém deve se esnobar a vida de A ou de B, porque sabe mais do que o outro. Então Daniel, ele era excelente, ele era sábio. Daniel buscava a Deus noite e dia, tá bom? Vamos observar agora o versículo 6, tá? Daniel, por ele ser muito sábio, as pessoas tinham ciúme dele. É igual a você, né? Talvez nós temos na família filhos que os outros têm ciúme dele porque ele é mais chegado, porque ele é mais amoroso, porque ele é mais cuidadoso, porque ele cumpre seus objetivos, não traz dificuldade para os pais. Então, vamos observar aqui. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Eles buscaram uma ocasião, vamos ver agora no versículo 7, eles buscaram ocasião para quê? Para aniquilar ou para estacionar Daniel. Tá? Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e publicar o respectivo interdito ou decreto que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus que não fala, não anda, não move, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei. Quer dizer, botou o rei acima de Deus. Tá? Olha o erro dos ciumentos. Colocou, é assim que ocorre a vida daqueles que são ciumentos. Ele colocou o rei acima de Deus. Dos deuses, que realmente não valia nada, mas acima do Deus Todo-Poderoso. Tá? O rei, então, vai nos dizer que ele assinou o interdito, ou está aí no versículo 9, em virtude disso o rei assinou o edital. Tá? O rei assinou. Então está pronto, está assinado, acabou. Agora ninguém pode adorar. Mas só que no versículo 10 nós vamos observar que Daniel, quando Daniel soube que o edital, ou a lei, estava assinada, ele quieto, porque isso foi tudo feito às escondidas. Foi tudo feito às escondidas. Se Daniel fosse informado, ele teria persuadido o rei: para lá, eu tenho o costume de orar 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém. Mas eles fizeram tudo escondidas. E aí, olha o que aconteceu aqui. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, o Deus, nosso Deus, como também antes costumava fazer. Mas os ciumentos, os difamadores, eles teve a ousadia de subir em algum prédio, naturalmente ali, para ver Daniel, para fragar Daniel. Porque eles só poderiam se fizessem. Então eles foram ousados para ver Daniel. Bem, aí nós vamos observar lá no versículo 14, que ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. O rei lutou. Vamos ver a luz desse texto. E até o pôr do sol trabalhou para salvar. Vamos ver a luz desse texto. Então o rei, ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol, quer dizer, ele lutou com aqueles homens ali. Não, vamos voltar, não vamos fazer isso não. Daniel, ele tem feito um grande trabalho, a renda do rei tem aumentado, estamos prosperando tanto no palácio, na cidade, nas provisões. E eles então bateram o pé. Não, está lá no versículo 15. E nisso aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. O rei tentou isso, porque se todos fossem unânimes, houve unanimidade, aí poderia até abafar aquilo ali, tá? Porque todos,
mas eles foram espertos. Então eles disseram, não pode mudar, o rei, então não pôde mudar. Bem, foi cumprido o que estava aí, lá no versículo 16, o rei muito triste, tá? Deu ordem e trouxeram a Daniel e lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar. Olha a fé do rei, olha a fé. O teu Deus, a quem tu serve, vai te livrar. Essa confiança, irmãos, que nós temos que ter, foi a confiança de um rei, que ele também era adorado como um Deus, que ele tinha os deuses dele, mas ele amava Daniel, ele sabia que Daniel já vinha dos reinados, desde Nabucodonosor, Belsazar, Dário. Daniel já vinha cumprindo a sua missão e salvado os reinos. Então ele falou, vamos ver na linguagem mais clara, o teu Deus, que trabalhou com você com Nabucodonosor, que trabalhou com você com Belsazar, que trabalhou com você com Dário, ele vai te livrar. Era a confiança do rei. O rei tinha essa confiança. Tanto é que nós vamos ver lá na frente, o versículo 16, ele deu ordem, e lá no versículo 18, nós vamos observar, depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha, o rei foi orar e jejuar, não comeu, e ele ficou ali. Não sabemos qual foi a oração, não sabia como que ele dirigia a palavra a Deus, mas ele foi jejuar. E não foram trazidos à sua presença instrumentos e música, e fugiu o seu sono. Ele não comeu, não bebeu, não quis conversa com ninguém, ficou ali. O Deus de Daniel vai o livrá-lo, o Deus de Daniel vai livrá-lo. Tá? Lá no versículo 19, nós vamos observar aí, 19 e 20. Então o rei levantou bem cedinho e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova dos leões, chamou para Daniel, com voz triste, e disse o rei, Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Está aí. E Daniel responde, Daniel responde com alegria, com prazer, ó rei, vive para sempre. Está no versículo 21, estou aqui. Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que livra. Nós temos que ter confiança. Estamos passando esse momento triste aí, nós vamos vencer. Na verdade, nós já estamos vencendo. Estamos vencendo, não podemos temer. Nós temos que ter confiança. A Bíblia, ela é poderosa para nos instruir, nos aumentar a nossa fé. A Bíblia. E aí, aqueles que fazem mal, pagam aqui. Às vezes alguém diz assim, fulano está no inferno pagando os pecados. O inferno não é lugar para pagar pecado. O inferno é lugar das pessoas que não aceitaram o Cristo, vai continuar sofrendo. É aqui que a gente vai pagar. Eu falo com propriedade. Aqui aqueles que estão fazendo as coisas erradas vão sofrer muito aqui. Não porque é Deus que está dando castigo, Deus não dá castigo para ninguém. As pessoas procuram os seus próprios castigos. É as pessoas que procuram. Quer ver isso? Vamos lá no versículo 25, 26 e 27. Acompanha comigo. Deus não castiga ninguém, irmãos. Deus é bom, mas as pessoas procuram seus próprios castigos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em todas a terra, paz seja convosco multiplicada. Com isso faço um decreto pelo qual todo domínio meu, reino de homens, tremam e temam perante a Deus, Deus vivo, e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Está aí a palavra dele, vai durar até o fim. O versículo 27, ele livra e salva, ele opera sinais, ele faz maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Quem disse isso? O rei Ciro. Foi ele que disse. O rei Dário, foi ele que disse. Foi um homem
O rei Dário escreveu isso para o povo. Mas o que eu queria dizer que do castigo, isso aqui é a prova que Deus age, mas Deus não castiga. Vamos no versículo 24, que diz assim: então o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Deus não castiga ninguém. As pessoas procuram. Às vezes as pessoas deixam de se aconselhar com Deus, deixam de buscar o Senhor, pagam, sofrem neste mundo, sofrem tanto fisicamente como psicologicamente. Por isso que devemos viver na presença de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Quanto mais boas ações você fazer aqui, mais você vai crescer diante do Senhor, mais vai engrandecer o nome do Senhor. Deus, Ele é tão bom, que nós não merecemos viver diante dEle. Mas a bondade dEle é tão maravilhosa, que Ele nos concede o dia ensolarado, Ele nos concede a água, essa brisa mansa que nós recebemos toda manhã, toda a tarde, durante o dia, 24 horas por dia. Ele tem colocado na nossa mesa as provisões, quer dizer, as alimentações. Nós tomamos café, almoçamos, jantamos, lanchamos, e ainda podemos ajudar outras pessoas. Podemos ajudar outras pessoas. Pega a sua revista aí, tá? Vamos trabalhar um pouquinho quando a adversidade é a difamação. Quem nunca foi difamado? O que é a difamação? Uma acusação infundada, inverídica. É uma inverdade que se levanta contra você. As pessoas vivem assim. As pessoas que vivem no mundo, as pessoas estão de olho em quem? Nos crentes. Você quer ver uma palavra mais esfarrapada de uma pessoa incrédula? Eu sou mais crente do que aquele crente. Não, ele é o pior dos incrédulos, porque fala do crente. Se aquele crente que é esfarrapado, vamos dizer que nós temos muitos crentes aí, que aqui para nós, né, não merecia estar na presença de Deus, mas Deus é tão bom, que dá a oportunidade desses crentes ficar no nosso meio, sabe por quê? Porque nós podemos consertar a vida deles através do testemunho. Eu falo nós porque o Espírito Santo está dentro de nós. Por isso que eu falo nós, não eu. Se eu falasse eu, está errado. Nós podemos consertar a vida dessas pessoas. Esse nós está aí, o Espírito Santo. Nós temos muitos crentes assim. Temos crentes que defamam o outro, falam mal do outro, passa pelo outro na rua, não fala. Isso já aconteceu comigo. Crente passar por mim, virar o rosto. Hoje muitos já estão passando, eu estou cumprimentando. Isso é bom. É sinal que a ficha está caindo, né? Daniel enfrentou isso na corte. Daniel enfrentou isso. Pega a sua revista, veja só a introdução, que diz assim: a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus, uma vida de relacionamento e experiência profunda, permitindo que Deus forjasse o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como um homem íntegro e espírito excelente. Por que isso? Daniel, ele estudava tanto, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele era o melhor matemático do mundo. Ele era o homem que conhecia tudo de cálculo. Ele fazia o reino prosperar. Porque quando ele, com aquela intimidade com Deus, via que a situação da economia, ele era um ministro da economia. Você vê que ele foi ministro da economia em 4 reinados. Daniel, ele era um homem sábio. E ele, quando via que a economia estava melindrando, o que ele fazia? Ele mexia lá nos cálculos. Ele trabalhava nas plantações, aonde saíam as provisões. Ele aumentava os celeiros, ele guardava, ele fazia
uma reengenharia financeira, tirando a fatia daqui, jogando para lá, fazendo com que as finanças do reinado sobressaíssem. Ele nunca trabalhou no vermelho, ou seja, deixou o reinado ficar em déficit financeiro, porque ele tinha um Deus excelente que dava a ele sabedoria. E ele era um matemático, ele era um homem de cálculo, ele era um homem que fazia sobressair a economia do seu país. De maneira que as outras pessoas do reinado tinham ciúme de Daniel. É assim, porque ele fazia o reinado prosperar. Vamos pensar na prosperidade. Claro que nós não estamos pregando prosperidade. Quando um membro da família está prosperando, vamos pensar por aí. Mas ele está prosperando não porque ele quer se esnobar, quer se aparecer. Ele tem um carro, tem uma casa boa, tem um bom emprego, tem uma vida financeira tranquila, mas ele é muito humilde, ele vai crescendo. Alguém da família vai começar a ficar com ciúme dele. Vai ficar. Isso é a coisa comum nas famílias. Agora, essa pessoa, ela precisa continuar servindo o Senhor com alegria e com prazer. Quando ela vive assim uma vida de alegria e de prazer na presença do Senhor, está participando da obra do Senhor, está vivendo sob o domínio do Espírito Santo, vai prosperar muito mais. Pode prosperar financeiramente, mas para mim, ele vai prosperar muito mais espiritualmente. Ele vai ter um espírito excelente. Vai ter um espírito excelente, quer dizer, de sabedoria, de saber lidar com as situações que vivemos aí. Ainda, nessa introdução, nessa segunda coluna você vai achar assim: na Babilônia, juntamente com outros companheiros, com qualidade semelhante a ele, Daniel foi educado no serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e civilização dos caldeus. Tá? Dentre os companheiros de Daniel estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava ali, os companheiros de Daniel. Esses companheiros também tinham o quê? Um espírito excelente. Eram grandes matemáticos, eles faziam um cálculo como ninguém. Daniel, além de ser o cabeça, ele tinha uma equipe com ele. Era a equipe de finança. O Ministério da Economia do país crescia, porque aqueles homens trabalhavam para que a corrupção não avançasse em seu país. Por que muitos países não crescem financeiramente? Por causa da corrupção. Bota um ministro, bota outro ministro, ele desvia dinheiro. Nos municípios as mesmas coisas, os secretários desviam dinheiro. Nós temos que ter homens sérios, pessoas sérias, trabalhando na administração dos nossos municípios. Homens e mulheres, pessoas sérias, que pregam a palavra, que é temente a Deus, que vive daquilo que é devido, ou seja, do seu salário. Não precisa desviar dinheiro. Daniel, ele não tinha riqueza, ele só tinha o salário que o rei dava a ele. Não sabemos quanto, mas ele tinha alguma economia. Os outros presidentes, abaixo de Daniel, eram ricos, eram podres de ricos. Mas Daniel não, Daniel ele era simplesinho, Daniel não queria. O que Daniel queria era a restauração de Judá e de Jerusalém. Tanto que ele orava para lá, ele tinha certeza que um dia a sua cidade ia ser reerguida. Primeiro ponto, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Está aí no versículo, na primeira parte, perdão, da primeiro ponto. Em função do tamanho do novo império, Dário, escolheu 120 homens, chamados de sábios, que eram os governadores, que eles iam governar as províncias. Era chamado de província, para governar o seu reino. Também escolheu 3 homens para serem líderes dos 120, e dentre eles foi Daniel. Ele foi escolhido. Na nossa família, vamos pensar aqui,
você tem uma família, mas você está servindo o Senhor com alegria. Você é escolhido a manter a fidelidade. Todos foram escolhidos, mas você sobressaiu. Você está buscando a restauração da sua família, o crescimento da sua família, a proteção da sua família. Mantenha aí. Apesar do reinado ali ser um reinado que havia algumas corrupções nas províncias, mas Daniel conseguia prosperar o reino do rei. E aí ele podia, com toda a propriedade, dizer: Deus está nesse negócio. Você pode dizer: Deus está protegendo a minha família. Se a sua família estiver com problema, você é o homem, ou você é a mulher, que deve orar, buscar o Senhor, para que tudo seja reorganizado, para que a sua família volte a crescer, para que a sua família volte a cultuar, para que a sua família volte a andar diante do Senhor. Não perca a esperança. Quem que você quer salvar? Quem que você deseja que esteja na igreja servindo o Senhor? Faça como Daniel. Daniel nunca perdeu a esperança de restaurar a vida da sua família, a família que ficou em Judá e em Jerusalém. Ele conseguiu. Vamos seguir mais um pouquinho. Pega aí o segundo ponto, que vai dizer: em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. Diante dos problemas que você está vivendo hoje, seja você aí na sua casa, nos acompanha no Instagram, você que nos acompanha também aí no Facebook, os irmãos aqui presentes, nós não sabemos os problemas pelas quais você está passando. Mas nós sabemos de uma coisa: você tem buscado a Deus. Busque mais. Ore, faça como Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Mas digo mais, nós temos que orar 24 horas por dia. É um período de oração o tempo todo. Alguém falava para mim, eu disse: olha, faça oração, frase de oração durante o dia. Não importa se você esteja no trabalho, você esteja viajando, aonde estiver, ore ao Senhor, busque o Senhor, glorifique o Senhor, peça misericórdia ao Senhor para a sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Peça misericórdia ao Senhor. Aí nesse segundo ponto nós vamos encontrar esse texto que fala assim: a fé revelada nessa provação foi gloriosa. Daniel sabia que sua vida estava correndo risco, mas o que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus? Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais, a saber, o entendimento e a sabedoria acima de todos os outros da Babilônia, quando ele foi chamado à presença do rei. Lá no reinado de Nabucodonosor, ele avisou o rei: olha, eu vou revelar o seu sonho, mas se você voltar atrás, você vai ter um reino próspero, vai prosperar. Mas o rei manteve a palavra por causa dos outros que estavam ali fazendo pressão contra Daniel. E o que aconteceu? Nabucodonosor virou bicho, foi morar no mato. 7 anos como bicho, as unhas cresceram. Era um bicho perigoso. Ele tinha também pelos. Era um bicho perigoso mesmo. Mas quando ele recobrou a mente, ele lembrou. E ele baixou um edital, uma lei: todos agora no meu reino vão adorar o Deus de Daniel. E assim foi. E a gente vê que o espírito de Daniel continua sendo um espírito excelente. Até nos dias de hoje nós podemos ter esse espírito excelente. E para termos esse espírito excelente, precisamos ler a Bíblia. Há muitos crentes fracos porque não leram a Bíblia. Há muitos crentes que falam: eu não tenho conhecimento da palavra porque não lê. Lê e medita, mas faça a vontade de Deus. Porque tem pessoas que falam assim: mas eu leio a Bíblia. Eu leio. Você lê a Bíblia? Você vive o que está lendo? Se não vive, então não vai ter espírito excelente. Vira sua página aí na 76, você vai ver no parágrafo abaixo, está aí: ao ter conhecimento da lei ou do edito, tinha sido assinado,
proibindo qualquer petição a qualquer ser que não fosse o próprio rei Dário. O próprio rei Dário não se deixou dominar pelo medo. Daniel não teve medo. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo esse período difícil de vírus, pessoas estão morrendo, estão sendo entubadas, estão pedindo oração. Já oramos aqui hoje, vamos continuar orando, vamos orar para restaurar a vida dessas pessoas, mas não devemos ter medo, devemos ter precaução, cuidado. As pessoas estão esquecendo do perigo que estão vivendo lá fora. Daniel sabia do perigo, ele saiu, não, ele ficou dentro de casa, na sua casa, orando. Mas o inimigo, ele é astuto, ele conseguiu naturalmente subir, ou botar uma escada, ou em cima de um prédio, e fragar Daniel orando ao único Deus. Mas eu acredito que Deus fala assim: deixa estar, Daniel, calma, eu estou nesse negócio. Eles vão te levar, vão te jogar lá na cova dos leões, eu vou estar lá com você. Eu vou estar com você. Talvez Daniel fez um leão daquele de travesseiro. E a patinha do outro tapou para poder ele não sentir frio. Deus estava naquele negócio ali, irmãos. Deus está conosco. Nós precisamos ter fé, acredita. Nós vamos vencer tudo isso. Na verdade, somos mais do que vencedores. E aí, vamos ver aí, nesse último parágrafo aí, ainda em cima desse terceiro ponto, assim, de fato, a oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação. Olha aí, meditação na palavra e oração é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante das adversidades. A gente só está de pé porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora e porque a gente confia nesse Deus, o Deus de Daniel. Terceiro ponto. Em meio à difamação, decida não ceder. Alguém está falando mal de você, alguém está te acusando, ore por essa pessoa, porque ela é infeliz, irmãos. Ela é infeliz, ela é necessitada. Olha o que diz aí: aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, e apressadamente foram falar com o rei. Tudo o que eles queriam era difamar Daniel. Vai do outro lado, você vai encontrar assim a vida de Daniel, tá? Na segunda coluna da página 76, diz assim: a vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação e à corrupção. Nós somos funcionário público, nós temos muito funcionário público aqui. E o que tem no órgão público? Muita corrupção, muitas coisas erradas, desvio de verba, desvio de coisas ali. Mas nós temos que ser fiéis. É a vida, é assim. O mundo é assim. O mundo é cheio de tragédias, cheio de corrupção, cheio de pessoas miseráveis. Só pensam em si mesmas. Mas nós temos que ser fiéis. Passa para a página 77, quando diz assim, Daniel, tá bom? Daniel. Na página 77, segundo parágrafo, você vai encontrar assim, Daniel não pôde administrar a orquestração dos seus inimigos. Ele não pôde mudar a mente dos seus inimigos. Nem fazer o rei retroceder, porque já estava escrito. Não poderia revogar, não poderia mudar o que estava já escrito. Nem mesmo recusar ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Algo está dando errado na família, algo está dando errado na sua vida, coisa que você não pode mudar, ore ao Senhor. Não conseguiu mudar, continua orando, vai orando, joelho no chão. Fé em Deus, muita oração, confia no Senhor, vai mudar. Porque o que está acontecendo, o contrário, é coisa do diabo. Não é coisa humana, não, é o diabo. A devocional de hoje, os irmãos vão encontrar lá que eu escrevi,
Você que nos acompanha pelas redes sociais, pode acessar lá, Helenilson Terra, você vai achar, está lá assim: a serpente continua falando. A serpente continua falando. A serpente falou para aqueles 2 presidentes, falou para os sátrapas, falou para aquelas pessoas que estavam ali. Só que o rei não acreditou, mas ele não poderia voltar atrás. O rei foi orar, Daniel foi orar. A serpente não mudou a mente de Daniel, a serpente não conseguiu seduzir Daniel. Ele venceu. Você pode vencer, nós podemos vencer. Não dê ouvido à serpente hoje, no século 21. Seja fiel, seja filho autêntico de Deus. Coma do seu suor, viva do seu salário. Não compartilha de corrupção, ou não se envereda pela corrupção. Seja fiel ao Senhor, viva do que você tem. E confie em Deus. Se você quer mudar o curso da sua vida, o que está acontecendo na sua família, ou nos seus familiares, ou de alguma família, ore por sua família ou por aquela família. Vamos nos unir em oração. Compartilhe os seus problemas com pessoas fiéis, pessoas que têm ética. Não sai falando dos seus problemas para qualquer um, não. Daqui a pouco todo mundo sabe. Fala para as pessoas que podem te ajudar em oração. Compartilha com o seu pastor. Compartilha com alguém que pode orar com você, que tenha ética, para você vencer a batalha. Leia a Bíblia, medita na Bíblia, oração. Confie em Deus. Porque o Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o Deus também que vai te ajudar. Os leões de hoje são as corrupções, são os problemas, querem destruir famílias. Também não dê ouvido à serpente, ela continua falando. A serpente que eu falo é o diabo. Como falou para Adão, falou para Eva, continua falando hoje. Vamos vencer. Deus nos abençoe, Deus abençoe você que está nos acompanhando. Deus abençoe você na sua casa, sua família. Continua orando, continua acreditando. Nós vamos vencer esse desafio. É o coronavírus? Não tem problema, o nosso Deus é maior. É os problemas de saúde que você tem, é outros problemas de saúde, não tenha medo, nosso Deus é maior. Eu vou orar por você. Nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. Nesse momento, eu vou convidar um irmão para vir aqui na frente, vai estar orando, vai estar intercedendo. A irmã Helenilson, faz favor, descobri aqui, a irmã Helenilson no meio do povo de Deus, vai vir aqui, no microfone, vai estar orando ao Senhor, vai estar intercedendo ao Senhor, falando com o nosso Deus. E você que está de casa, se você estiver em casa, fale com Deus nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, te agradecemos, ó Deus, por estarmos em sua casa, ó Pai, uma casa de oração, e bendizendo também o seu nome, ó Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes, ó Deus, e aqueles que não puderam vir, ó Pai, não puderam estar aqui, ó Pai, em sua casa. Que o Senhor esteja, ó Pai, com essas pessoas, ó Pai, dando força, Senhor, ao levantar, ó Pai, ao caminhar. Que o Senhor possa estar dando saúde, Pai. Ó Deus, se for motivo de enfermidade. Deus, toma conta também, Senhor, do nosso Brasil, Senhor, da qual estamos enfrentando, Senhor, esta doença, ó Pai, que tanto que já assolou, Pai, a vida de muitos, ó Pai, que já ceifou, ó Deus. Toma conta, ó Pai, daqueles familiares também, ó Deus, que perderam, Senhor, essas pessoas queridas em suas vidas, ó Deus. Abençoa, ó Pai, dando força, ó Pai, para a gente lutarmos, ó Deus. E também, ó Pai, levar a sua palavra a cada coração, para dar forças, ó Pai, para continuar. Porque estamos com o Senhor, ó Deus, o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. Porque contigo, ó Pai, somos mais que vencedores, ó Pai. Dá, Pai, forças para nós lutarmos, ó Deus. Darmos sabedoria, ó Deus, para o nosso viver, para o nosso crescimento, ó Deus.
Para cada dia, ó Pai, levantarmos, ó Deus, e olhar, ó Deus, e que temos, Senhor, essa esperança, ó Pai, que tudo vai dar certo, ó Deus. Porque, Senhor, o Senhor está em nossas vidas, ó Deus. Nós estamos firmes, Senhor, que é essa rocha que é o Senhor, ó Deus. Abençoa, ó Pai, este Brasil também. Outros países, ó Pai, que também enfrentam, Senhor, as enfermidades, Senhor, a adversidade, Senhor. Os leões, Senhor, de cada dia, ó Deus, de nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, dar-nos força, Senhor, para continuar. Abençoe também, ó Deus, o pastor Helenilson que está à sua frente, dando força, ó Pai, ele sabedoria, Senhor, da sua palavra, ó Deus, para trazer, Senhor, de Ti, ó Deus, a palavra para cada coração, ó Deus, que aqui está presente, Senhor, e as pessoas que estão nas redes sociais nos assistindo. Abençoe essas pessoas também, ó Deus, que o Senhor possa estar levando-nos a cada pessoa, para cada, Senhor, lar, Senhor, nosso lar, ó Deus. E retornamos, Senhor, logo mais à noite, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus.